Prezados irmãos e irmãs, que alegria! Dizia já o Papa Francisco em Fátima, há 3 anos atrás, na festa do centenário: temos mãe. Não estamos desamparados. Temos mãe. Maria Santíssima é nossa mãe. E a aparição de Maria em Fátima, assim como em outras ocasiões, em outros lugares, prova e comprova que ela nos ampara, nos ama, cuida de nós com carinho, como uma verdadeira, uma divina mãe. É bom a gente lembrar um pouco do contexto histórico. Quando Maria Santíssima aparece em Fátima aos pastorzinhos, qual era a situação do mundo na época? A situação era muito parecida com a de hoje, do mundo de hoje. A Europa estava em guerra, chamada, aliás, Primeira Guerra Mundial. Havia começado em 1914 essa guerra. Portanto, quando ela aparece em 17, a guerra só vai terminar no ano seguinte, 18. Já havia muita devastação, muita miséria, muita fome, muita gente morta. E não bastasse o contexto de guerra, de devastação. Aliás, toda guerra é uma insanidade. Não existe guerra santa. Além do contexto de guerra, havia na época também da aparição em Fátima, em 1917, e não só em Portugal, mas era também uma pandemia. A famosa gripe espanhola, que levou muita gente. E ao que tudo indica, 2 dos pastorzinhos foram atingidos por essa gripe, que os levou para a glória em tempo, porque Maria lhes havia aparecido e mostrado o caminho. Portanto, não duvidemos de que hoje, se naquela época, tempo de guerra, tempo de gripe espanhola, o mundo se perguntava qual o sentido da vida. As perguntas são muito parecidas com as de hoje. Qual o sentido da vida? Por que tanta correria? Onde é que se encontra o essencial para o ser humano, para a dignidade humana, para a família, para a fraternidade? Maria está conosco, temos mãe. Eu pensei o que se passa hoje na alma de cada fiel cristão, se não de todos, mas de uma boa parte. Outras perguntas, por exemplo: por que as igrejas ainda estão fechadas? Quando poderemos voltar a participar presencialmente da Eucaristia? Irmãos e irmãs, não nos deixemos confundir ou enganar. Não há poder, nunca houve, nem nunca haverá, capaz de fechar o coração de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para a humanidade, seus filhos e filhas muito amados. O coração de Deus continua aberto. Nunca será fechado, nunca se fechou. Da mesma forma, não há poder, nem nunca haverá, capaz de fechar o Sagrado Coração de Maria Santíssima, nossa Mãe. Para aqueles que a ela
foram dados como filhos e filhas pelo próprio Cristo Jesus crucificado pela redenção da humanidade. As igrejas estão fechadas. O Sagrado Coração de Jesus, o Sagrado Coração de Maria permanecem sempre e muito abertos. Entre as muitas perguntas, às vezes a gente se deixa iludir, enganar, ou se confunde, se perde. A principal questão hoje, assim como no tempo da aparição, em 1917, a principal questão, pois, não é quando nossas igrejas serão reabertas. Não nos deixemos iludir. A principal questão é se nossos corações, se o coração de cada um de nós encontra-se aberto ao Espírito Santo e às graças e bênçãos do alto. A questão é se o nosso coração está aberto para a Mãe de todas as mães, que nos pede a fé, que nos pede que cresçamos na fé por meio do Santo Rosário. Maria Santíssima. A questão que realmente importa é se o poder do pecado ainda consegue fechar as portas de nosso coração, impedindo a ação misericordiosa da salvação de Deus. A pergunta, portanto, que Nossa Senhora do Rosário de Fátima está a nos fazer hoje é, e não só para nós aqui no Brasil, também para os portugueses e para o mundo todo, a pergunta que Nossa Senhora do Rosário de Fátima está a nos fazer hoje é a seguinte: quando abriremos totalmente as portas de nossa vida para ela e seu Filho Jesus? Muitos já o fizeram e servem de testemunho e de estímulo para todos nós. Outros, porém, ainda hoje andam iludidos, aturdidos, desnorteados. De que adianta, irmãos e irmãs, a igreja aberta, mas cheia de gente vazia? A que serve uma igreja cheia de gente, cheia de si mesmo? E refiro-me àqueles que tomam a Sagrada Comunhão, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, mas não mudam de atitude. Deixam-se contaminar pelo farisaísmo, pelo fundamentalismo, pelo fanatismo, julgam os outros, atiram pedras, e alguns chegam ao ponto de negar o Concílio Vaticano II, falar mal do Santo Padre, o Papa Francisco, e dos seus próprios bispos. As portas que Nossa Senhora de Fátima deseja e espera que sejam urgentemente reabertas são as portas de nosso coração. Nossa Senhora de Fátima deseja e espera de cada um de nós uma autêntica conversão, uma permanente e firme atitude de fé, de esperança, de caridade, em plena comunhão com toda a igreja, com ou sem pandemia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.